Olá, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez para mais um bate-papo, mais uma reflexão. Então vamos nos preparar, né? Então nesse momento vamos cerrando os nossos olhos, buscando tranquilizar a nossa respiração, inspirando profundamente algumas vezes. Mentalizamos assim que nós estamos inspirando saúde, que vai sendo levada a todos os nossos órgãos, todos os nossos sistemas, serenando, tranquilizando a nossa mente, o nosso coração. E assim nós vamos estreitando a ligação com o nosso anjo da guarda, com esse mentor querido, agradecendo desde já por toda a dedicação, por todo o amor. E vamos saudando os amigos espirituais no nosso lar, que estão sempre conosco, agradecendo a eles também. E vamos juntos buscando a nossa Mãe Santíssima Maria, que com o seu amor nos envolve, toca os nossos corações, vai dissolvendo pontos que precisamos, tão arraigados em nós, serem trabalhados. E vamos junto dessa Mãe querida buscando o nosso Mestre. Mais uma vez, Jesus, aqui estamos. Onde estiver um ou mais, tu estarás, então estás conosco. Rogamos que desça tuas bênçãos sobre o nosso lar, e junto contigo possamos entender e aprender um pouco mais desse seu evangelho de amor. E te rogamos assim que nos eleve para que nós possamos nos sintonizar com o Senhor da vida, Pai bendito de amor, de misericórdia, quando nós abrimos o nosso coração em prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Pai, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. E assim nós pedimos licença para iniciar a nossa conversa de hoje. E hoje nós vamos conversar exatamente sobre prece. E é muito interessante porque quando nós estávamos antes da pandemia, nós tínhamos sempre uma desculpa, porque às vezes passávamos um dia, 2, 3, uma semana, alguns até, sem lembrar de fazer uma prece. Agora, nós estamos com o tempo disponível tranquilamente, e a pergunta que fica é assim: todos os dias nós estamos reservando algum momento para fazer uma prece, para fazer uma oração? Aí você pode virar para mim e falar assim: bom, mas Tereza, o que é uma prece? O que é uma oração? Né? Prece e oração é o orar, é o ligar, é a ligação que você faz, a prece e a oração. Você faz isso para se ligar com quem você está direcionando o seu pensamento, o seu coração, né? Então, quando nós fazemos uma prece, e veja bem, hein, a prece, Jesus nos ensina no seu evangelho que por mais que nós usemos palavras requintadas, né, intelectuais, e falemos, discursemos, mas se o nosso coração não estiver imbuído do sentimento, de nada vale. São palavras ao vento.
Eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa casa espírita, tinha uma senhora muito querida e ela dizia assim, que ela aprendeu, que ela também tinha escutado isso uma vez e a marcou muito, e aí ela fazia o seguinte relato, que tinha um preto velho que ele estava na mata e todos os dias, num horário que ele reservou, ele chegava numa clareira no meio dessa mata, levantava os olhos, levantava os braços e dizia: Pai, preto velho tá aqui. E fazia isso de coração e se colocando. Essa era a oração dele. Uma oração rica de sentimentos. Então a oração, a prece, ela é uma coisa simples. Não precisa ser nada rebuscado. Uma música é uma prece, é uma oração. Você levar o pensamento a quem você tem fé, é uma prece, é a oração. Não há uma receitinha de bolo para dizer que aquela prece é mais válida do que a outra. A prece válida é aquela feita com o coração. No Evangelho, eles nos colocam que nós fazemos a prece para louvar, para agradecer e para pedir. Infelizmente, a gente ainda tem o hábito da prece para pedir. Né? E quando eu falo infelizmente a gente, quando eu estou falando gente, eu falo a humanidade de uma forma geral. Né? Oxalá essas coisas estejam mudando nesse período. Mas normalmente as criaturas lembram da prece na necessidade, lembram da prece na dor, na doença, nas dificuldades, né? E ela tem que ser feita, né? A gente, que seja nesse momento, mas que a gente também aprenda a agradecer. A gratidão é um dos sentimentos vinculados, né, junto com a caridade, que desperta na gente e estimula na gente muitos bons sentimentos, né? E é pela gratidão, o reconhecimento da graça, é com que nós nos colocamos ainda mais à disposição desses amigos espirituais. Então, voltando à nossa prece, o que é importante? Como que funciona essa coisa da prece? A prece é uma ação do pensamento e do sentimento. E onde que ela se propaga? Ela se propaga no espaço, né? Então o veículo pelo qual ela caminha é o fluido cósmico universal, que é o que permeia tudo. E quando a gente faz uma analogia para a gente ter uma ideia de como é que funciona mais ou menos isso, se a gente pegar uma pedra e jogar num lago, o que acontece? Ela, quando cai no lago, ela vai fazendo as ondas, não vai fazendo as ondinhas, que vai até bater na beirinha do lago, né? É assim que acontece com o pensamento. Só que como o universo não tem beiradinha de lago, não tem nessa analogia essa beiradinha, ele se propaga e ele vai até onde for para chegar, e ele vai chegar aonde ele tiver sintonia, aonde você direcionou. Legal? Então, quando você faz da mesma forma que a gente joga água, quando você faz a prece, você está direcionando o seu pensamento e o seu sentimento. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa. Porque você se liga a coisas positivas ou não tão positivas assim, conforme o seu pensamento. E a gente faz isso sem perceber, no automático, porque a nossa cabeça, a gente não consegue silenciar a mente. Então ela é um turbilhão de coisas, e por isso que a gente tem que começar por crivo do que é bom para mim e o que não é bom para mim. O que eu
aceito no meu consciente como sendo uma verdade e jogo isso para o meu subconsciente, então a gente começa, voltando à questão da prece, porque senão eu vou me dispersar, voltando à questão da prece, quando nós entendemos isso, nós entendemos o direcionamento que a gente tem que dar. Agora, se eu pego essa pedra e em vez de deixá-la simplesmente cair no lago, eu jogo ela no lago com força, as ondas que elas vão que essa pedra vai criar são bem maiores. Não é o tamanho dessas ondas, inicialmente elas são maiores e depois elas vão decaindo, não é? Naturalmente. E essa força que a gente põe na pedra, quando a gente trabalha na prece, é o impulso da nossa vontade. Olha que coisa. Então, quanto mais vontade eu tenho, quanto mais eu estou vinculada àquilo que eu estou fazendo, eu faço com convicção, eu faço com segurança, não é, né, aquela prece, ai, será que... Não, né? Meu mentor, Maria, seja lá quem for, mas você faz essa oração convicta, ela chega. Lá no nosso lar, André Luiz fala que tem um departamento, tem um ministério, onde são recolhidas todas as preces, todas as orações. E é dado encaminhamento, porque todos nós somos atendidos nas nossas preces. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede. Mais uma vez, porque nós temos o hábito mais da prece para o pedir, né? Pedi, obtereis. Cuidado, cuidado. Muitas vezes a gente pega nas preces as criaturas pedindo as coisas e falando, eu não sou atendida, eu sou preterida, né? Ou seja, eu não sou escolhida e eu sempre, tudo que eu peço, nada que eu peço é atendido. Mas, se colocando, uma analogia muito, né? O pai, quantas vezes a criança chora pedindo as coisas e o pai não dá? Por quê? Por vários motivos. Às vezes não é a hora, não é o momento, é perigoso, não vai ter como saber manusear, enfim, vários motivos. Mas muitas vezes o pai não entrega à criança aquilo que é o motivo do pedido dela, do choro dela. Por benevolência e por misericórdia, não é? Nenezinho. Quando ele chora, ele tá fazendo uma prece e tá pedindo. E a mãe não precisa nem... Ela já sabe o que aquela criaturinha tá precisando, o cuidado que ela tá necessitando. E assim somos nós com Deus, quando nós direcionamos o nosso pedido, as nossas preces. Tenhamos fé e a certeza e a convicção de que nós recebemos exatamente aquilo que nós precisamos. Nem mais, nem menos. Temos exatamente aquilo que necessitamos para cumprir os compromissos que assumimos, as tarefas que aceitamos e programamos. Então, nós temos... Olha que benevolência, né? Outro dia, escutando uma palestra, que é uma das coisas que é muito bom nesse período, abençoada tecnologia, né? A gente tem condição de poder acessar um monte de coisa na internet. Estava eu escutando uma palestra e essa criatura dizia que todos nós que estamos vivenciando este momento, nós temos todas as condições de passar por essa situação com louvor, com uma oportunidade de crescimento, desde que a gente aceite isso, uma abnegação e entendimento, porque todos nós, sem exceção, estamos aqui porque pedimos. E se estamos aqui porque pedimos e nos foi dado, é porque nós temos plenas condições de passar por tudo isso e sair vitoriosos.
E aí, quando eu escutei isso, eu falei, mas por que que a gente muitas vezes entra em insegurança, a gente entra... Não, de forma nenhuma. Eu tenho mais é que me ligar cada vez mais com o meu anjo da guarda, com o meu mentor, com a espiritualidade, com quem eu tenho afinidade, para que eu possa estar em condições de ser uma criatura útil nesse momento. Porque todos nós que já conhecemos Jesus, podemos ser úteis nesse momento. E a prece é bem isso, né? A prece ativa, né? Não a prece passiva, mas a prece ativa, é aquela que está imbuída nas ações. E aí, você fazer a prece, o ato de você elevar o seu pensamento, é como se você estivesse tirando o telefone do gancho para falar. Porque do outro lado, está sempre disponível, sem exceção. O problema é que muitas vezes nós deixamos o telefone do gancho. Às vezes até esquecemos que tem telefone, dependendo do quanto de estrambelhadinho, que nem diz um amigo, a gente tá, né? A gente não percebe. Mas quando a gente se sente muito desamparado, na verdade, é porque nós nos afastamos do telefone. Não é o telefone que se afastou da gente. A espiritualidade não se afasta de nós em momento algum. Ela respeita as nossas escolhas. Ela respeita o nosso livre-arbítrio. Mas nós é que nos afastamos. Tanto é que na primeira oportunidade que tem, que nós mudamos e nós lembramos, é como se fosse um ímã. Eles se aproximam automaticamente. E começam a nos dar tudo aquilo que a gente está necessitando para aquele momento. Então, vamos acreditar e vamos aproveitar mais esses momentos que nós estamos tendo para lembrar todos os dias. Eu nessas reflexões, né, eu estava até pensando assim, falei, poxa vida, estamos aí já praticamente 40 dias, né? Sem ter nem tô contando muito direitinho, mas eu tenho quase 40 dias que a gente está em casa com esse isolamento social. Nós fizemos a prece todos os dias. Nós lembramos de fazer a prece todos os dias. Já nos foi dito que é muito bom a gente fazer a prece ao deitar. Por quê? Porque quando a gente vai dormir, que coloquemos o nosso pensamento e a nossa mente aonde a gente quer. Porque se nós não dermos um direcionamento para a nossa mente, da nossa vontade, ela vai aonde os nossos instintos e os nossos vícios nos levam. Né? Por isso que não é legal quando a gente vai dormir, a gente dormir com TV ligada ou assistindo filmes violentos, aquela coisa toda. Não, muito pelo contrário, se quiser põe uma música mais suave e automaticamente depois ela desliga, mas no sentido de preparar, né? Por isso que é muito importante a gente fazer uma prece ao deitar, como se nós estivéssemos nos preparando, porque nós sabemos que o que descansa, o que para, é o corpo. O espírito não. O espírito não. O espírito aproveita esses momentos ou para estudar, ou para trabalhar, ou para ir para qualquer outro lugar onde a minha mente, o meu pensamento estavam, ou as minhas preocupações me levaram. Então, olha como é importante nós fazermos a nossa prece ao deitar e a prece ao levantar. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai enfrentar no dia. A gente não sabe as intempéries, as coisas que vão acontecer. Nós podemos até estar sabendo nesse momento, né? Que nós estamos dentro de casa, né? A nossa ação está restrita. Mas mesmo assim, se você sai para ir ao supermercado, você sai para ir numa farmácia ou qualquer outra atividade, ou até mesmo para trabalhar, aquelas criaturas que têm um trabalho
de frente, né, que precisam ir para a rua, a gente está passível de tantas coisas acontecerem. E nós temos essa ferramenta, eu considero a prece uma das ferramentas mais preciosas, porque ela é que alinha, ela me alinha e alinha a minha ligação com o alto. Eu não consigo estar serena sem ter feito uma prece. Todas as vezes que eu estou muito agitada, que eu começo, que eu percebo, né? Vou sair da casinha, né? Aquelas coisas que passam, que me deixam, ou me inspiram, porque não sou perfectível, não sou perfeita. Então eu tenho momentos de irritação, eu tenho momentos, não é? De contrariedades. Então todos esses momentos eu tenho que parar e fazer uma prece, fazer uma ligação. E de manhã, a prece é legal por isso. Eu vou sair. Pai, me acompanha. Pai, me protege. Pai, segue no meu caminho. Vai na minha frente. Né? A gente tem momentos, nós não estamos tendo reuniões presenciais, mas estamos tendo muitas reuniões pela internet, né? Reuniões de trabalho, reuniões profissionais. E às vezes algumas reuniões difíceis mesmo à distância. Nós nos preparamos, nós fazemos a nossa prece, nós buscamos uma ligação, até para que a gente seja mais inspirado, para ter uma participação legal nas coisas que a gente vai fazer no dia. O dia nos reserva muitas surpresas, mesmo quando a gente está em casa, se a gente pudesse perceber as coisas todas que acontecem. Então, meus queridos, que possamos nesse momento aproveitar, fazer desses dias, gerar nesses dias o hábito. A ideia é essa, gerar o hábito, que saindo dessa pandemia a gente não tenha mais desculpa para dizer eu não tenho tempo, ai eu me perdi, não. Antes de dormir, faça uma prece. Eu tô sempre muito cansada, então eu deito na cama e já durmo. Policice. Senta na cama, faz a prece sentada e depois deita. Né? A prece, né? Oi, preto velho tá aqui. São coisas simples. São coisas simples. A simplicidade, a riqueza da simplicidade é algo que a gente precisa ainda descobrir e cultivar dentro da gente. Então que fique cada vez mais para nós nesses dias, né? Cultivar a prece, principalmente ao deitar, principalmente ao levantar. E durante todos os momentos do dia em que a gente se sentir com necessidade para isso, tá bom? Que Jesus nos abençoe. Então nós vamos aproveitar e agradecer profundamente por esses dias que estamos tendo, essas oportunidades de nos olharmos, de nos revermos, de checarmos como nós estamos. Então agradecemos essa espiritualidade maior, agradecemos a nossa Mãe Santíssima, ao nosso Mestre, a Deus Pai, do fundo dos nossos corações. E aqui eu tomo a liberdade de fazer uma prece que é um Pai Nosso, que eu escutei, e que me lembrou muito Jesus, porque a entidade disse que esse Pai Nosso era o Pai Nosso que Jesus fazia quando se reunia com Maria, os irmãos e José. E ele diz assim: Pai Celestial, que no céu de minha alma se encontra, louvo a teu nome porque reconheço o teu amor, tua misericórdia. Ajuda-me, Pai Celestial, a ser grato por tudo que eu receber. Ajuda-me a ser misericordioso com todos com quem eu cruzar. Ajuda-me a ver a tua face luminosa e esplendorosa de amor na pedra, no vegetal, no animal e no homem, para que eu o reconheça e o ame acima de todas as coisas, vendo-o através de todas as coisas.
Dai-me, ó Pai, o pão do corpo a cada dia, e que a minha fé sustente o meu espírito em todas as noites. Seja feita sempre a tua vontade, Pai, e que eu cumpra o teu propósito agora e até a eternidade. Que assim seja, meus queridos, que possamos ter mais uma semana ou mais uma temporada que nos enriqueça muito, principalmente com as nossas preces. Que Jesus nos abençoe.